Sejam muito bem-vindos ao Café Ciência e Fé, uma conversa entre amigos, num espaço onde a ciência não tem problemas café. Relembro, se a relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. Mas passamos já ao episódio de hoje. Mas embora seja certo que a Igreja Católica, através das suas propagandas, dos seus apelos populares, das suas escolas e universidades, abriu a perspectiva do Estado educacional moderno na Europa, é igualmente certo que a Igreja Católica nunca teve intenção de fazer algo do género. Não enviou o conhecimento com a sua bênção, soltou-o inadvertidamente. A sua concepção de educação não era a libertação, não era um convite à participação, mas a subjugação das mentes. Portanto, Bernardo, estávamos a falar... Incrível, não é? Estávamos a falar neste episódio e antes do intervalo do H.G. Wells e do Huxley, não é? Aqui em particular estamos a ver uma citação do H.G. Wells no seu livro The Outline of History, não é? Portanto, em português, se calhar, é o desenho da história, não? Uma coisa assim. Sim, talvez falte-nos aqui a palavra exata. É uma espécie de um resumo. Talvez a outline é mais na ideia de resumo ou de resenha ou talvez síntese da história. O esquema, exato. É, porque o livro é um livro de história resumida, digamos assim, e foi um dos maiores best-sellers de história no século XX. Exato. Isto deve existir em português de certeza, mas não sei qual foi o título escolhido para a tradução portuguesa. Mas como podemos ver aqui, no sentido daquilo que estávamos a dizer no final da primeira parte, não é? O H.G. Wells sofria aqui de uma dose muito forte destes preconceitos anticatólicos que nós já tínhamos falado que o Draper e que o White tinham. Quer dizer, em particular o Draper, não é? O Draper tinha mais este foco na Igreja Romana, não é? Olha, Gonçalo, encontrei, enquanto estavas aí a explicar, encontrei a História Essencial do Mundo, edição Alma dos Livros, no ano passado. História Essencial do Mundo. Best-seller internacional. Realmente é da antiguidade até ao século XX. Sim, portanto está... Nós vamos partilhar o link. Exato. De facto, nota-se a diferença entre uma tradução à balda feita por nós aqui e um tradutor profissional a escolher. História Essencial do Mundo. Essencial, porque é isso mesmo. História Essencial do Mundo soa muito história, melhor do que o resumo da história, não é? Certo. Enfim, ou o desenho da história. Mas, no fundo, isto era o clima que se vivia finais do século XIX e inícios do século XX, não é? E estávamos precisamente a falar desta questão do H.G. Wells ter esta visão positiva do caminho que a humanidade ia ter, quase utópica, não é? Aliás, utópica em alguns casos. E foi um dos autores que contribuiu aqui para a popularização desta tese do conflito entre ciência e religião, em particular entre a Igreja e a religião. E parece-me, aqui pela citação que estamos aqui a ler, que a própria citação em si é um bocado contraditória, não é? Parece que há aqui qualquer coisa que está mal contada. Então como é que a Igreja investe tanto nas universidades, nas escolas, nos apelos populares, etc., não é? Para o desenvolvimento da educação na Europa, e ele depois pega nisto e diz isto no fundo era tudo só para controlar as mentes, não é? Sim, não é um bocado isso. Quer dizer, é o que ele está a dizer. Qual é o sentido de ensinares as pessoas a pensar para as controlares, não é? Quer dizer... Mas, Gonçalo, isto é um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo de quando nós, por educação, por formação, por ambiente social, já estamos predispostos a acreditar que a Igreja Católica é obscurantista, nós ouvimos ou lemos esta frase e nem sequer pestanejamos, passamos ao próximo parágrafo, nem sequer duvidamos do autor, não é? Sim, estamos tão preparados para aceitar isto, não é? Que nem percebemos o absurdo que está a ser dito, não é? Sim, faz-me lembrar aquele pessoal, às vezes, que estuda em universidades tipo Cambridge e Oxford e não sei o quê, que estuda em colégios com o nome de Colégio de Todos os Santos ou Colégio da Eucaristia ou uma coisa assim,
com colégios com nomes destes e depois dizem que a Igreja é contra a ciência, não é? Quer Sim, dizer, é um contrassenso um completo. bocadinho, há aqui uma coisa que está mal contada, não é? Não cola bem, não é? Porque é um investimento gigante investir nesta educação toda para afinal ser só ser uma coisa, o simplesmente... conhecimento, diz ele, o conhecimento só foi solto pela Igreja Católica inadvertidamente. É assim que ele diz. Sim, Basicamente é assim vamos que ele ensinar as pessoas a pensar para elas nunca nos poderem, para as podermos subjugar, não é? Ao contrário, não é? Se eu quiser subjugar a população, eu não vou ensiná-los a pensar por eles próprios, quer dizer, eu quero é que eles, quero é que eles não pensem, não é? Quanto menos a população pensar, menos me pode desafiar, não é? Quer dizer, acho que... Não faz muito sentido. E, portanto, estamos aqui Exato, acho que não faz muito em sentido. 1919, este Outline of History é publicado em 1919, torna-se um dos maiores best-sellers de história do século XX. Ao longo do livro, o H.G. Wells não tem coisas simpáticas para dizer em relação à Igreja Católica, que ele considera como inimiga do progresso humano. Talvez, diz o professor Príncipe, talvez tenha usado material do White e de Draper, mas não há certezas em relação a isso. Uma obra muito popular, mas não uma obra popular entre historiadores académicos. Ou seja, mais uma vez, o Outline of History não é uma obra que os académicos vão aplaudir. É uma obra que vai ser um best-seller entre os não académicos, entre o público em geral. Mas depois ele, convencido, à luz do seu utopismo tecnológico, ele convencido que a sociedade vai ser reformada quando a religião for substituída pela tecnologia, ele, nas suas obras de ficção, muito conhecidas, não é? Ele é muito famoso pelas suas obras de ficção, porque este primeiro livro, Outline of History, não é uma obra de ficção. Na sua obra Men Like Gods, uma obra de ficção de 1923, ele apresenta uma utopia na qual, à medida que a humanidade progride, não é? A ciência floresce e a religião definha. Portanto, nas suas obras de ficção, ele vai começar a introduzir aqui, Gonçalo, esta visão dele muito utopista e tecnológica, não é? Na ideia de que estas duas coisas têm que ir a par e passo. A religião desaparecer, definhar, e a ciência florescer, expandir-se e dominar. Sim, uma tese que ainda hoje em dia é bastante popular, não é? Esta ideia de que à medida que se sabe mais ciência que se perde a fé, não é? Um tema que nós temos vindo a falar aqui várias vezes, é um bocadinho essa a ideia aqui do nosso podcast, não é? Que mostrar que isto não tem que ser assim, não é de todo assim, não é? E que aquilo que tem acontecido ultimamente tem outras explicações, não é? Não tem tanto a ver com o facto de haver um conflito, mas não vale a pena estarmos agora a divagar por esse tema, não é? Até porque este episódio está a ter bastantes divagações. Sim, mas repara como, já que estamos a divagar, mas repara como na sua obra também de ficção, The Shape of Things to Come, repara como o enredo vai sempre nesta mesma linha, e este enredo é um pouco sinistro. Neste livro surge uma guerra mundial. Depois da Guerra Mundial há uma praga à escala global, essa praga praticamente dizima a humanidade, e depois dessa catástrofe à escala global segue-se um governo mundial, um novo governo mundial, que decide, por um lado, eliminar o Islão e destruir todas as mesquitas, apenas mantendo aquelas com valor arquitetónico, mas por outro lado, este novo governo mundial, repara só o sinistro, Gonçalo, convida o Papa e a hierarquia católica para uma reunião com este novo governo mundial. Não se há reunião nenhuma, eles são mortos com recurso a gás venenoso. e depois de se destruir o Islão, as mesquitas, o Papa e a Igreja Católica, segue-se, neste romance do Wells, segue-se uma sociedade utópica que é governada, repara, por um concílio mundial de cientistas. Cá está o cientista a substituir o padre, não é? O bispo, ou o profeta, não é? Nesta nova visão utópica tecnológica. Sim, e a ser aqui o referencial em termos de ética também, não é? Que é um bocado... Sim, uma bússola moral, não é? Sim, é assim, isto... Não sendo já sinistro o suficiente, não é? Este livro é publicado em 1933. 33, é verdade. Portanto, que ano? A seguir à Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda. E quem tem... ler isto, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, é algo que deve dar aqui calafrios. Uns arrepios na espinha, não é? Ler este tipo de coisa. Quer dizer, e chamar a isto utopia... Quer dizer, utopia normalmente há um bocado aquela ideia de que é uma coisa boa, não é? Que toda a gente vai viver bem, mas pelo menos é o conceito que eu tenho, pode não ser... Mas tens razão, Gonçalo, porque as obras do H.G. Wells por vezes também têm um toque de distopia, não é? Sim, ele parece-me que vai só um muito futuro mais feliz, para a distopia. Não é? Sim. Eu
Eu não conhecia estas obras dele que estamos aqui a falar. O contacto que eu tenho com o H.G. Wells é mais com a obra da Máquina do Tempo, não é? Que também é um bocado E eu distópico, não lembro-me é? do. Sim, sim, sim. E eu lembro-me de ver aquilo e ver isto. Isto é uma obra. Ou seja, não é uma coisa agradável, não é uma coisa agradável utópica. Aquilo parece-me ser bastante distópico. Em que tu tens uma parte da sociedade, não é? Os Eloís, eu não sei exatamente como pronunciar, mas tens uma parte da sociedade que no fundo eram os privilegiados, os intelectuais que vão viver em cima da terra numa sociedade, não sei se perfeita é o ideal, mas vivem muito bem, não é? E depois tens uma parte da sociedade, os Morlocks, que vivem debaixo do chão a trabalhar e que Subterrâneo, são quase selvagens, não é? Que ocasionalmente vêm cá acima e raptam os outros para os comerem, uma coisa assim deste estilo. Bastante... Pá, uma ideia... A ideia dele é que a humanidade no futuro evolui e divide-se nestas duas categorias. Isto é uma coisa... Isto não me parece nada agradável, nada utópico, não é uma coisa Sim, eu acho que completamente... também não seria justo nós estarmos aqui a dizer, por exemplo, que ao escrever a história do The Shape of Things to Come, que o H.G. Wells está aqui a defender que se deva reunir o Papa e a hierarquia católica numa sala para os esgazear. Acho que ele não está a defender isso. Sim, Mas há esta persistência, não é, nas obras dele, de comparar ou de confrontar a religião tradicional e opô-la ao progresso científico e tecnológico, não é? Apesar de haver, como tu dizes, há aqui uma ambivalência, não é? Por vezes é utópica, por vezes é distópica, não é? Não estamos aqui a dizer que ele sim, está eu a também defender não que isto deve sei... fazer, não é? Exato. Como é óbvio, não estamos a dizer isso de forma alguma. Sim, e eu Mas, também não sei o suficiente sobre ele para dizer que ele, ao escrever isto, é porque acha que isto é bom, não é? Ou seja, tu podes escrever uma obra a dizer como é que achas que é o futuro, mas mais numa perspectiva de... Pronto, é assim e eu tenho pena que seja assim. Não sei se é o caso. Não sei se é o não, caso, eu mas tens toda a razão, não ou quero estar seja, nós aqui a estamos fazer aqui a referir-nos a interpretações, livros mas... de ficção. Estes dois Sim, livros, o são Man livros... Like Gods e o The Shape of Things to Come, são livros de ficção. Não se compara com o Outline of History, que é uma obra que pode ser criticada à luz da história académica, não é? Enquanto que aqui não, aqui estamos na ficção e temos de ter um bocado de cuidado ao comentar obras de ficção, porque o autor Especialmente tem a direito à intenção do autor, ambivalência. não é? O autor Sim, tem direito à ambivalência de intenção, exatamente, o mais possível. Mas há aqui esta persistência nestes temas, não é? Estes temas em que a ciência e a religião estão em oposição de fase, podemos dizer, nós eletricistas, eletrotécnicos, podemos dizer, estão em oposição de fase, não é? Quando um cresce, o outro cresce e vice-versa, não é? Isso é algo que é persistente através de várias obras suas. Mas, na verdade, nós temos aqui já uma geração diferente, não é? Do Draper e do White. Não é, Gonçalo? Temos já aqui uma visão um bocado mais matizada, um bocado mais complexa do conflito e aqui o que o H.G. Wells está a querer fazer já não é tanto aquele secularismo do final do século XIX, mas já é aqui uma visão tecnológica, um fascínio pela tecnologia, não é? E um imaginar o futuro à luz de tecnologia. E agora vamos aqui contrapor, como faz o professor Príncipe, contrapor a obra do H.G. Wells com a obra de outro inglês, muito diferente do Wells em todos os aspectos, o Aldous Huxley. Também ele, um escritor muito fértil em obras que se tornaram muito populares, talvez mais distópico, acho que podemos dizer, não é, em relação às suas obras. Alguém que Exato. no início da sua vida talvez fosse uma pessoa mais otimista do que depois mais no final, também alguém pertence à corrente do humanismo e do socialismo, mas o Huxley vai mostrando nas suas obras um pessimismo gradual, à medida que o tempo passa, um pessimismo gradual. O Huxley é um pacifista, um socialista pacifista, que escreve no contexto intelectual do materialismo e do utopismo, mas ele rapidamente, não é rapidamente, a expressão pode não estar correta, mas ele vai tornar-se num cético em relação às utopias científicas. E ele, no fundo, quando escreve obras como, por exemplo, O Admirável Mundo Novo, é uma obra que claramente está a criticar esse otimismo de um futuro que a tecnologia vai tornar cor-de-rosa, não é? E o Huxley não vai se dar muito bem com o H.G. Wells por causa disso, não é? A sua virada para uma crítica ao utopismo tecnológico vai chocar com o projeto do H.G. Wells. O H.G. Wells quer tecnologizar a cultura popular e a sociedade, não é? Enquanto que aparece o Huxley a criticar esse projeto, não é? Sim, é engraçado como nesta época há este clima de...
ao mesmo tempo tristeza e desilusão, não é? Quer dizer, e melancolia em relação, Sim, em sim, relação sim. ao futuro, não é? Portanto, há esta sensação de que o mundo passado está a desaparecer e estamos a assistir a transformações que são muito mais rápidas E isto, Gonçalo, como do estava que a dizer aquilo há que estamos bocado, habituados até agora. isto também ainda é antes da Segunda Guerra Mundial. O Admirável Mundo Novo é publicado em 32. Portanto, é precisamente a desilusão da Primeira Guerra Mundial. Também podemos juntar aqui a desilusão do crash da Bolsa, que criou terremotos em todo o globo, não é? Mas é como tu dizes, há aqui uma nota, já se perdeu aqui aquele otimismo todo que encontramos no final do século XIX entre os secularistas, e aqui já não estamos tão otimistas. Ou seja, um H.G. Wells está a tentar motivar os seus correligionários para as coisas fantásticas da tecnologia e da ciência, mas o ambiente à volta dele é um ambiente também pessimista, não é? É como estás a Sim, dizer. há alguns autores que se referem a este período depois da Primeira Guerra Mundial um bocadinho como a fase da crise teórica do marxismo também, porque também esses estavam a ter as Ora bem, suas onde é que estão os resultados, dificuldades não é? internas, não é? Onde é que estão os Porque resultados? Sim. estavam à espera que o proletariado se revoltasse contra a burguesia antes da Segunda Guerra Mundial, e em vez disso o proletariado junta-se e vão lutar uns contra os outros entre países, não é? Desculpa, disse a segunda, estava a falar na primeira. O proletariado, em vez de lutar contra a burguesia, vai lutar entre si na Primeira Guerra Mundial, não é? Isto introduz aqui também uma Isso não crise, estava previsto. O Marx não uma tinha crise previsto teórica esse desfecho. nesta corrente, não é? da sociedade. Portanto, é aqui uma fase de muitas mudanças, muitas desilusões, eu vejo este período com uma grande melancolia, é o que me parece. Sim, e aqui É o que me parece. atenção, que o Huxley não está a defender de forma alguma o cristianismo tradicional de Inglaterra, de todo. Não, ele está a procurar responder a esta crise de identidade e esta crise moral do começo do século XX, mas a resposta dele, ao contrário do H.G. Wells, é uma resposta muito mais cética, muito mais pessimista, e depois com aqui um detalhe interessante, Gonçalo, que quando ele se muda para os Estados Unidos, em 37, ele vai interessar-se por temas de espiritualidade, o que é muito curioso. Ele vai ler os hindus, ele vai ler os autores da chamada corrente perennialista da filosofia perene, vai ler o Krishnamurti, vai ler uma série de autores ligados a esta tradição, numa altura em que o Ocidente está a redescobrir o hinduísmo, e o budismo também, mas o hinduísmo, o Vedanta hindu, e o Huxley, alinhando-se com esta corrente perennialista, ele não é nem ateu nem é um agnóstico, ou seja, no fundo é alguém que está fascinado por talvez esta religião ou esta espiritualidade primordial que se deteriorou, e tal como os perennialistas, ele entusiasma-se com esta ideia de que há uma fonte comum a todas as grandes tradições espirituais e que só é preciso regressar a essa fonte comum e abandonar deturpações posteriores. É interessante porque outros intelectuais dos lados do oceano vão fazer este caminho de fascínio com o perennialismo, que é um caminho que não é o da tradição cristã clássica destes países, também não é o caminho do ateísmo e do agnosticismo, também não é o caminho do H.G. Wells, de um utopismo tecnológico, é um caminho de procurar umas raízes comuns a todas as religiões, não é? E procurar recuperar talvez essa inocência perdida, não é? Essa pureza perdida que as grandes religiões teriam em comum, não é? É interessante como dois homens do mesmo país vão ter uma reação tão diferente a esta crise que estavas a referir, Gonçalo, esta crise do pós-guerra. Sim, e depois é engraçado como mais ou menos nesta altura e contemporâneo deles, há aqui outros autores que têm uma perspectiva completamente diferente, apesar de viverem na mesma época. Estava-me a lembrar agora, não quero estar, estava aqui a ver se encontrava, mas não estou a encontrar, não queria estar a dizer nada de errado, mas contemporâneo daqui do Huxley, temos também o Chesterton em Inglaterra. Sim, e ele escreve, que é católico. vários ensaios. Ou seja, o Chesterton teve aqui ele teve um período de dúvidas e de agnosticismo, acho eu, tanto quanto percebi aqui daquilo que li sobre ele, não é? E depois houve uma altura em que recuperou a fé e tornou-se, acho que anglicano, não tenho certeza. Só mais tarde na sua vida é que se tornou católico mesmo, e depois uma parte significativa da sua vida já foi como católico, não é? E ele escrevia imensos ensaios a criticar este tipo de perspectivas, e é engraçadíssimo. Eu não queria estar a enganar ninguém, mas eu acho que ele comenta esta questão do Huxley na ortodoxia, mas não queria estar a enganar, talvez não.
Talvez não. Não tenho a certeza absoluta, mas ele na ortodoxia ele fala de imensas e fala imenso desse tipo de perspectivas que são espirituais, mas não religiosas, não é? E ele fala é um dos pontos que ele toca, são essas perspectivas e estas visões. Ele diz uma coisa muito engraçada. Ele diz que ele, sendo agnóstico, converteu-se ao cristianismo através das críticas que os agnósticos e os intelectuais da época dele faziam ao cristianismo, porque faziam críticas completamente diferentes. E acho que é uma perspectiva engraçada, mas se calhar não vamos entrar muito por aí agora. Mas dizes bem, o Chesterton, que tinha um respeito e uma amizade pelo H.G. Wells, criticava muito estas suas ideias do H.G. Wells. Estava aqui a reparar que no seu livro Heretics, o Chesterton e em outras obras faz algumas críticas ao H.G. Wells. Já agora, para quem quiser ver, estas obras desta altura são engraçadíssimas, porque eles começam... eles escrevem livros para responderem uns aos outros, não é? Como hoje em dia tens a malta... Há uma vida intelectual, sim, hoje em dia nas redes sociais super superficial, não é? Mas nesta altura eram Hoje em dia debates. fazes um tweet a reclamar de um tipo qualquer. Eles escreviam livros, estou a escrever este livro para responder ao senhor não sei quantos que me fez a crítica do não sei quê. Isto é engraçadíssimo. É engraçadíssimo esta malta. E aqui um bocadinho nesta linha também, embora um bocado diferente, mais literário, não é? Não tanto de ensaios. Temos aqui a perspectiva também do Tolkien, que tínhamos posto aqui nas nossas notas. Sim, o Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, exatamente, sim. Também é uma reação à Primeira Guerra Mundial, a sua obra, em grande parte também, aliás, este ambiente cultural. Aliás, ele lutou na Primeira Guerra Mundial, não é? E ele é engraçado porque ele acaba por ter... O Tolkien era católico, não é? Era profundamente católico, e ele tem uma perspectiva engraçadíssima em relação a estas ideologias desta época e em relação ao desenvolvimento tecnológico. E a ideia que eu tenho, pelo menos daquilo que fui lendo dele, é que ele vê... Ele tem uma... Eu já ouvi... aquele podcast que estávamos a falar do The Rest is History. Eles têm também um episódio sobre a vida do Tolkien. E eles falam na experiência traumática que foi ele ver a sua vila campestre, não é? A vila no campo, ser industrializada e destruírem as paisagens bonitas que existiam naquela vila e substituírem por fábricas e coisas desse estilo. E isso acaba por se traduzir muito nas obras dele, e ele acaba por ter esta perspectiva do cuidado com a criação, em particular na figura dos elfos que aparecem no Senhor dos Anéis e no resto do imaginário dele, não é? E que tem este cuidado, e normalmente a perspectiva industrial, e quem viu é visível por exemplo, nos filmes, mas também está nos livros, não é? Do Senhor dos Anéis, esta questão o Saruman. O Saruman é apresentado como aquele que está a desenvolver a indústria, e isso é apresentado como uma coisa má, mas acho que é muito... Sim. É muito pela questão da falta de respeito pela criação, e é esta perspectiva de que a destruição tem os seus... do projeto de Deus, não é? A destruição do plano de Deus, não é? A rebelião contra Deus, não é? Exato, que a criação tem os seus ritmos, tem a sua natureza, que deve ser respeitada, e o homem, ele tem esta perspectiva que o homem deve viver em harmonia com isso, não é? E ele vê um bocado, eu tinha a ideia que ele vê a sociedade industrial como uma coisa pouco saudável, e na realidade, na época, isto era uma coisa perfeitamente compreensível, não é? Nós hoje se calhar não temos noção, mas as condições em que, por exemplo, as pessoas viviam nas fábricas e durante esta altura da Revolução Industrial levou aqui uma série de problemas sociais que depois deram origem a várias reações. Uma delas foi aqui a propagação do marxismo, não é? Mas do ponto de vista católico foi aqui o desenvolvimento e a sistematização da doutrina social da Igreja, que foi um bocado uma resposta a essa visão também. E isto são tudo coisas que estão a surgir nesta época, não é? É porque a sociedade toda está agitada com os transtornos da Primeira Guerra e com o crash bolsista e com o caos, com, no fundo, o rebentar destes sonhos do final do século XIX, não é? Do começo do século XX, e procuram várias respostas, não é? Estás farto de podcasts chatos e te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café.
E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? E aqui, regressando aqui à narrativa do professor Príncipe, ele já chegando aqui ao Exato, final... porque o tema deste episódio é o mito da tese do conflito, não é comentários. Sim, mas nós não estamos do completamente início do século descarrilados XX. ainda, porque estamos a seguir aqui o professor Lawrence Príncipe na sua explicação deste longo e rico século XX, não é? A culpa é do século XX, que se o século XX não fosse tão rico, este episódio estava já terminado há muito tempo, não é? É um século extremamente complexo e rico. Mas ele depois passa, desta geração dos anos 30, ele passa para já o pós-Segunda Guerra Mundial, passa para aquele momento em que a civilização ocidental está enamorada da narrativa marxista, não é? Está enamorada do chamado marxismo científico, não é? Que se pretendia como um conhecimento científico de como é que as sociedades e a história evoluem, não é? E temos aqui uma série de figuras que são ao mesmo tempo homens de ciência e marxistas, materialistas convictos, que dão aqui mais um novo fôlego à teoria do conflito, porque no fundo casam a teoria marxista com a sua visão da ciência como o domínio do saber que vai suplantar a religião, não é? No fundo que vai terminar e vai acabar com o ópio do povo, não é? E no fundo há este fascínio materialista que faz com que já não haja grandes dúvidas de que só há matéria, não haja grandes dúvidas de que a ciência explica tudo, de que não há conhecimento fora do alcance do conhecimento científico. Aqui o professor Príncipe destaca o papel do cientismo na segunda metade do século XX. O cientismo é aquela corrente filosófica que diz que a ciência é a única fonte de conhecimento verdadeiro. Portanto, também aqui o papel do cientismo. E falámos já sobre este tema, não é? Já falámos sobre isto. Temos aquele episódio da visão do mundo cientista católico, não é? Da razão, fé e ciência, que tem precisamente como objetivo abordar esta questão. E falámos da questão do cientismo Sim, porque a dos afirmação... problemas que essa visão traz, não é? Problemas filosóficos e que, como falámos na altura, não vem da ciência, não é? Portanto, da própria ciência... Ou seja, faz Sim, a parte ciência do não tem nada a dizer método... acerca disto, não é? Quer dizer, quando alguém diz que a ciência é a única fonte de conhecimento verdadeiro, está a fazer uma afirmação filosófica, não é? e não científica. E esta filosofia... Sim, é um argumento circular, não é? Porque a ciência ignora a parte imaterial por uma questão de método, não é por uma questão de ela mostrar que ela não existe, não é? E temos aqui mais um exemplo, já muito longe do final do século XIX, mais um exemplo nos anos 60, nos anos 70, em que o marxismo está presente em todas as universidades do Ocidente, praticamente, não é? Esta ideia de que, desta vez, o papel societário e identitário do cientista, não é? Que é aquela autoridade moral e profética da sociedade na segunda metade do século XX, agora também é o marxista, ou seja, é o cientista marxista, que é aquele que tem a verdade não só da ciência natural, mas também a verdade da ciência política, e o marxismo como verdade demonstrada, não é? Acerca da história do homem. E no fundo isto vai dar aqui um novo fôlego à teoria do conflito e vai desaguar até praticamente, não aos nossos tempos, mas ao começo deste século. E aos nossos tempos também, não é? Sim, hoje em dia eu acho que estamos numa fase... Eu acho que estamos numa fase diferente, Gonçalo. Eu acho que chegando aqui ao final deste episódio, nós notamos, por exemplo, que nos anos 90 e no começo deste século, nós tínhamos aquelas grandes figuras da divulgação científica, um Carl Sagan, um Richard Dawkins, um Peter Atkins, um Steven Weinberg, que no fundo, por exemplo, vou agora citar aqui o Peter Atkins, que a certa altura diz: "Science has universal competence to resolve all questions whatsoever." Isto é uma citação que o professor Príncipe tem lá na palestra dele, do químico britânico. Ou seja, a ciência Peter tem Atkins, a competência de resolver resolver todas as questões, sejam elas quais foram. Isto é um ambiente do começo do nosso século, mas eu acho, Gonçalo, se concordas comigo, que pós-Covid e se calhar pós-crise da segunda década deste século, numa crise económica e pós-Covid, estamos num mundo diferente, não é? Nós estamos neste momento num mundo em que a sociedade está muito estabilizada, há por parte da população uma grande desconfiança em relação aos políticos, em relação até mesmo aos cientistas, à comunidade científica, não é? E eu diria que o estatuto da ciência está muito diferente neste ano presente, não é? Já não estamos naquela euforia do final dos anos 90, não sei se concordas. Sim, aquilo que me parece, e mesmo daquilo que temos estado a falar neste episódio, deste ambiente do século XIX, início do século XX, etc. Parece-me que essa visão acaba por deixar muitos vazios nas pessoas, não é? Acaba por ser uma coisa materialista, está a dizer, não é? Um ambiente
triste, pessimista. Tornamos-nos em relação ao máquinas futuro, biológicas, não é? No fundo, o ser humano é uma máquina sim, no fundo biológica somos para propagar máquinas ADN. sem Não é? sentido, não é? Exatamente. Ou com, e à medida que esta ou com um visão- sentido ficcional, não é, Gonçalo? Se calhar cada um pode inventar o seu sentido, não é? Mas um sentido que é inventado não é real, não é? Quer dizer, Sim. estamos todos a viver a nossa ficção, não é? Sim, e à medida que isto vai passando para as pessoas comuns, a pessoa vai perdendo o sentido da vida e cria-se esta... Fica deprimida. a pessoa fica Isto gera- desiludida com isto, gera, não é? gera E- depressões, não é? Isto gera depressões, não é? Isto é uma visão deprimente Gera- não é? Do ser Sim, humano. imensos problemas, não é? E é um bocadinho aquilo que vemos atualmente. E o que acontece com isto, parece-me, é a minha visão, pode não ser completamente correta, não é? Mas a mim parece-me que o que acaba por acontecer é uma reação um bocado extremada a isto, não é? E as pessoas acabam por deitar um bocado de fora as coisas boas que vieram daqui para se afastarem ao máximo daquilo que lhes está a tirar o sentido da vida, não é? E no fundo acaba por ter este efeito aqui com certas correntes que deitam fora até a própria ciência, não é? Acaba por ser, um problema, ou seja, é uma reação extrema a uma coisa que também era problemática, não é? E há aqui há aqui uma posição equilibrada e é um bocadinho o que nós tentamos e esperamos estar a conseguir fazer aqui com o nosso podcast, é apresentar este meio termo, não é? Ou seja, nós não temos que deitar fora a ciência, mas também não temos que deitar fora aquilo que dá sentido à nossa vida Claro, e a fé em particular, as verdades a fé católica espirituais, em particular, sim, mas acerca o de Deus e cristianismo acerca no do ser geral. humano. Exatamente. Sim, portanto, nós podemos afirmar a ciência e podemos afirmar isto com racionalidade. Não temos de deitar fora a racionalidade para aceitar isto. Não é uma história da carochinha que serve este fim utilitário de nos dar sentido à vida. Não, ou seja, é racional e razoável acreditar nestas coisas. Não é redutível à razão, mas é racional. E nós podemos ter uma visão do mundo em que juntamos estas duas coisas e temos os benefícios da ciência com os benefícios de ter uma coisa que nos dá sentido à vida, e essa coisa é real, não é um ópio do povo, não é? Como diz a visão marxista, não é? Sim, e nós tínhamos prometido que íamos aqui fazer jus à aula do professor Príncipe, esta palestra que usámos ao longo desta segunda parte, desta parte 2, e nós gostávamos de não deixar de falar num ingrediente aqui muito importante que ele coloca também aqui mesmo no final do seu comentário ao porquê deste mito do conflito se ter espalhado tanto. É que ele também coloca aqui mais um ingrediente, Gonçalo, que vem infelizmente do lado cristão. Ele diz que o fenómeno do chamado fundamentalismo cristão, fundamentalismo é uma palavra que eu pessoalmente não gosto muito, mas é muito usada e portanto vamos usá-la porque acho que também é prático para as pessoas saberem que estamos a falar, não é? Aqui não estamos a falar de fundamentalismo islâmico, não é? Que é de onde a palavra surgiu, mas estamos a falar mais da palavra fundamentalista que é aplicada àqueles grupos cristãos, sobretudo localizados nos Estados Unidos, que começam a surgir no final do século XIX. O fundamentalismo cristão é um fenómeno muito recente e se calhar quem está a ouvir pode ficar espantado com isso. É um fenómeno muito recente e muito localizado. Ele desenvolve sobretudo através de todo o século XX. Um bocado como resposta, Gonçalo, entre o certo cristianismo protestante, uma resposta a toda a crise que foi o século XX. E é muito interessante, diz o professor Príncipe, como vários grupos fundamentalistas, ao longo deste período que cobrimos aqui, concordam com a tese do mito do conflito, diz o professor Príncipe. Na perspectiva destes cristãos fundamentalistas, não é? O cristianismo bíblico, como estes fundamentalistas o entendem, não é? Tem o dever moral de estar em conflito com a ciência moderna. Por exemplo, é uma tristeza isto. É uma tristeza. Mas isto é uma reação exagerada, extremada, a um outro extremismo que é o extremismo secularista, não é? É uma reação de extremos, de um extremo a outro extremo, não é? E, por exemplo, estes fundamentalistas para nós bíblicos, católicos é completamente estranho, não é? Isto é um corpo estranho. Se ultimamente, estranho para nós. Sim, e se ultimamente tem havido alguns... Parece-me que tem havido alguns grupos que estão a adotar isto. Eu acho que vem muito deste contágio cultural. Ora, tocaste num ponto que os Estados Unidos, pela sua influência, acabam por ter. Puseste o dedo na ferida, Gonçalo, porque eu também estou a notar que hoje em dia, em alguns meios católicos mais tradicionais, aparece, infelizmente, esta contaminação
do fundamentalismo bíblico, no sentido em que o católico tradicional, mas é uma coisa muito recente, em que o católico tradicional, já neste século XXI, sente a obrigação de estar em conflito com a ciência moderna, não é? Isto é uma coisa altamente tóxica e que não faz parte da história da Igreja Católica de todo. Aliás, eu digo que é uma coisa muito pouco tradicional. Muito pouco tradicional, sim. Completamente. Conflito da... Acho que mas é uma moda, eu acho que é uma moda, eu também já notei isso, é uma certa moda. Isso é modernismos, isso aí, pá, conflito da Igreja Católica com a ciência, é uma perspectiva super moderna. Já temos... Eu tenho encontrado até nas redes sociais, por vezes, alguns católicos a defenderem o geocentrismo, por exemplo, em pleno século XXI, e algumas coisas deste género, até às vezes uma reação exageradamente antagónica em relação ao evolucionismo com teoria científica. Não estamos a falar do evolucionismo materialista, obviamente, não é? Porque o católico tem que rejeitar o evolucionismo materialista, mas uma reação exagerada. Sim, mas mais pela parte do materialismo do que pela parte do evolucionismo, não é? Sim, sem dúvida, quer dizer, não vamos deitar fora a ciência só porque há ateus que utilizam o evolucionismo como religião, não é? Não vamos fazer isso, não é? Mas, na verdade, esta corrente fundamentalista, diz o professor Príncipe, por exemplo, vê como impossível harmonizar a Bíblia com qualquer versão da teoria da evolução, né? Para eles isso é impossível de harmonizar, não é? Ou, por exemplo, harmonizar a Bíblia com, por exemplo, uma teoria de uma terra velha, não é? E este tipo de correntes que surgem em meios protestantes, muito específicos, no final do século XIX, começo do século XX, acabam por depois vir a dar a volta e até influenciar, mais recentemente, não é? Alguns ramos mais tradicionais do catolicismo, que é muito curioso como as voltas que estas ideias dão, não é? Sim, mas acho que aí, tanto num caso como no outro, a expressão que tu usaste muito específica é muito importante, porque lá está, porque isto não surge no protestantismo em geral, isto surge em alguns grupos. Sim, nós não queremos generalizar, claro, isto também é uma coisa muito contextual, não é? Sim, eu sei, só queria só esclarecer isso. E essa palavra também se aplica quando estamos aqui a dizer que alguns católicos sofrem disso. Também é alguns grupos muito específicos e não são grupos inteiros, obviamente. E repara, Gonçalo, podemos também dizer, por exemplo, e é preciso honestidade para o dizer, que há certas correntes evangélicas dos últimos 30, 40 anos, a partir dos Estados Unidos, por exemplo, também, que se descolam desta linha mais fundamentalista e que têm uma visão muito positiva das ciências, não é? E estou a pensar, por exemplo, num William Lane Craig, por exemplo, que é um dos filósofos evangélicos mais destacados e que é uma pessoa que tem o maior dos respeitos pela ciência. Que é uma inspiração enorme aqui também sim, para nós. Sim, exatamente. Portanto, já vimos muitas coisas dele. Nós naturalmente não concordamos com ele enquanto protestante, não é? Mas enquanto defensor de um cristianismo compatível com a ciência, o Craig tem uma consideração total pelo trabalho dos cientistas, não é? Ou seja, isto para também dizer que mesmo nestes movimentos protestantes, a partir da segunda metade do século XX, houve uma separação em vários campos, não é? E houve campos que se mantiveram numa atitude adversarial e de guerra com a ciência, mais literalistas bíblicos e fundamentalistas, e há outros que não, há outros que pelo contrário procuram uma teologia sofisticada e em diálogo com a ciência. Sim, até o protestantismo acaba por ser um fenómeno muito complexo, não é? Ao contrário... Sim, extremamente complexo, porque sim, não há uma autoridade central, não é? E portanto sim, acaba por ter uma série de correntes. Embora nós tenhamos correntes de opinião na Igreja Católica, há sempre uma autoridade central a quem tu podes recorrer para saber qual é a posição oficial da Igreja. Não é? A vida não é fácil, não é? Não podemos dizer que é fácil, mas ao menos é mais fácil porque temos uma autoridade central, não é? Sim. O protestantismo é mais difícil. Não havendo uma autoridade central, tu podes ter grupos a defender coisas bastante diferentes entre si, não é? Mas... E acho que Gonçalo, acho que está aqui... Não, o que eu ia acrescentar era a conclusão. Acho que estamos a chegar aqui a um momento de terminar o episódio. Fim, estamos a chegar ao fim. Também acho. E há aqui uma ideia que fica no final deste vídeo do YouTube fantástico do Lawrence Príncipe, que recomendamos vivamente, não é? Para ouvirem da própria boca dele, em vez de ouvirem a versão dirigida aqui por nós. Se quiserem ouvir a versão original, é mais curta, é o poder de síntese do professor académico que faz isto de uma forma muito sintética. Nós aqui fizemos um comentário mais alargado ao vídeo dele, mas sim, e também andámos aqui a fazer divagações literárias que não... Sim, mas apesar de sermos o Café Ciência e Fé, isto hoje está a ser o Café Literatura e Fé. Mas... Eu acho que há aqui, sim, mas acho que há aqui uma componente de serviço público, Gonçalo, desta aula deste professor, que nós não podemos arriscar-nos a perder. A certa altura ele até dá o exemplo de como a teoria do conflito
apesar já de nós vivemos numa década até de alguma hostilidade em relação à ciência, como falámos, não é? Do aumentar de um ceticismo em relação à ciência, sei lá, pessoas que negam que o homem foi à Lua, por exemplo, hoje em dia está muito... hoje em dia, não sei se já reparaste, mas quando vais a uma rede social, agora celebramos o aniversário da Apollo 11, e sempre que alguém faz um vídeo ou um artigo sobre a Apollo 11 numa rede social, há sempre pessoas lá a fazer risada, não sei se já reparaste nisso, há sempre alguma reação de risada. Porquê? Porque há muitas pessoas que negam que o homem aterrou na Lua, há quem defenda que a Terra é plana, enfim, uma série de teorias que não existiam nos anos 90, ou melhor, eram ínfimas, quase ninguém as defendia. Eram residuais. Eram residuais, não é? E hoje em dia, graças às redes sociais e este ambiente de questionar as autoridades... Primeiro a internet e depois as redes sociais, não é? Sim, mas mesmo uma neste coisa que é contexto... localizada. Mas mesmo neste contexto que está de uma forma preocupante a tornar-se hostil à ciência, mesmo assim ainda encontramos alguns destes dinossauros do final do século XX, um Steven Weinberg, aqui o professor Príncipe dá o exemplo de um Steven Weinberg, que ainda em 2016, portanto há menos de 10 anos atrás, o Steven Weinberg publica um livro chamado To Explain the World, e nesse livro para ele explicar diz, o mundo, não é? para explicar o mundo. E nesse livro o Weinberg, que é uma obra de divulgação, isto é uma obra popular, ele é um conhecido cientista, mas ele nesta obra está a falar para o público em geral, não é? E ele retrata Platão como um pateta, Parménides e Zenão, o grego, como preguiçosos. Aristóteles ele diz que é um tédio, que é um chato. Ou seja, no fundo o Weinberg, ainda em 2016, Gonçalo, está a reciclar as velhas ideias do Draper e do White, está a criticar os filósofos, não é? Que é uma coisa que nós vimos que infelizmente mesmo o Stephen Hawking fez no seu último livro The Grand Design, não é? Ou seja, esta geração de cientistas ateus e agnósticos do final do século XX, que ainda estão a escrever livros, ainda estão, ou na reforma, na pré-reforma, ainda são o último resquício, não é? Desta teoria do conflito, porque infelizmente estamos a chegar a uma altura em que parece, não sabemos se isto vai acontecer, não é? Parece que já nem sequer a ciência vai ser sugerida como substituto do cristianismo tradicional, não é? Estamos num mundo mais preocupante, não é? Mais assustador, porque a ciência purificada da política é muito boa, não é? E é muito positiva, como nós dizíamos e defendemos aqui no nosso Café Ciência e Fé, não é? Daí o título do nosso podcast, não é? Mas, exato. Exato, e nós tentamos... Há nuvens escuras, nós tentamos fazer aqui é fazer esta harmonização, sim, mas nós tentamos, na medida do possível, separar as águas, ou seja, dizer é ciência até aqui, a partir daqui já é a interpretação filosófica, porque acho que é muito importante fazer essa distinção. Como tu dizes, fazer as fronteiras. Nós já falámos aí no Padre Jorge Lemaitre, não é? E naquela questão de quando ele propôs a teoria do átomo primordial, que previa que o universo teria tido um início, não é? Acho que o Papa da altura, não me recordo agora qual foi, mas ficou muito entusiasmado com aquilo. Acho que foi Pio XII, não tenho certeza. Ficou muito entusiasmado com aquilo. E o Padre Lemaitre disse: se a sociedade tenha cuidado, porque uma coisa é a ciência, não é? Ciência não convém misturar as duas coisas. Sim. Porque se amanhã esta teoria se mostrar errada, não é? Certo. Houve um Papa que a defendeu. A ser aquilo que era. Certo. Não, é isso mesmo, Gonçalo. É isso mesmo. E acho que vamos ficar por aqui. Esperemos que quem aguentou até agora tenha gostado de... Pelo menos esperamos que tenhamos dado algumas pistas baseadas aqui no trabalho deste professor da Johns Hopkins dos Estados Unidos, perceber um bocadinho como é que um mito com um nascimento tão enviesado e tão de baixa qualidade, não é? Como é que isto ainda hoje em dia... Mas sim, como é que chega aos dias de hoje e é considerado sabedoria universal, não é? Toda a gente sabe que a Igreja esteve sempre em conflito com a ciência, toda a gente sabe, não é? Mas na verdade o Lawrence Príncipe diz esta frase cabal no vídeo dele, ele diz: "Every historian of science rejects the conflict thesis." Ele diz todos os historiadores da ciência rejeitam a tese do conflito. E podemos ver isto ao contrário, não é? Que eu às vezes costumo perguntar a quem não acredita nisto: então, mas dá-me lá um exemplo de um historiador de ciência, não é um historiador, é um historiador de ciência que defenda hoje em dia, alguém que dê aulas hoje em dia numa universidade, assim, uma universidade qualquer, não é preciso ser muito reputada, não é? Dê um exemplo de um historiador de ciência que publica nesta área e que defenda que houve conflito entre cristianismo e ciência. E é uma frase muito boa para acabarmos este episódio, não é? Acho que sim. E pronto, e depois deste episódio em que tocámos um bocadinho em tudo, não é? Tocámos em história, literatura, ciência. Guerras. Acho que encerramos
este primeiro tema da nossa saga dos mitos não é? de ciência e cristianismo. É o mito fundador, Gonçalo. Este é o mito fundador, não é? Este é o mito fundador. Todos os mitos que vêm a seguir nesta saga... Em duas partes. Sim, tivemos que partir em 2 partes. Mas todos os mitos que vêm a seguir nesta nossa saga de mitos de ciência e cristianismo alimentam-se deste mito. Este é o mito fundador, não é? Este é o mito do mito, é o pai do mito, não é? Exato. Pronto, esperamos que tenham gostado desta primeira parte, não é? E pronto, e nós voltamos em breve com mais temas nesta saga e noutras sagas que temos vindo aqui a desenvolver também. E pronto, obrigado, e até à próxima. Bernardo, por este Obrigado, bocadinho. Gonçalo. Obrigado a quem nos ouviu. Até à próxima. Até à próxima. Um abraço. Obrigado. Final de mais um episódio do Café Ciência e Fé, esperemos que tenham gostado e lembro que se a relação da ciência com a fé é um tema que vos interessa, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar, tudo isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este programa. Podem-nos deixar o vosso feedback através de comentários ou dos canais habituais e o Café Ciência e Fé volta em breve com novos temas, sempre a mostrar a harmonia entre a fé e a razão. Até lá, fiquem bem.